Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, nós vamos continuar a entrevista sobre a situação dos menores em conflito com a lei no sistema socioeducativo. Temos também a quarta parte de uma série sobre os grupos de atuação especializada do MPRJ e vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. Hoje nós vamos acompanhar o trabalho do GAESP, que é o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública. Acompanhe. O GAESP tem por finalidade prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, incumbidos do controle externo da atividade policial, da fiscalização do sistema prisional e da tutela dos direitos transindividuais. A Constituição nos impôs, desde 1988, impôs como um dever ao Ministério Público cuidar desse controle de letalidade, ou seja, do controle externo. O controle externo tem duas matizes. O controle externo é estruturar a polícia para exigir uma eficiência na prestação de serviço de segurança pública, mas, ao mesmo tempo, controle do uso da força, controle dos procedimentos, controle da munição que vai ser utilizada, se tem maior gasto, se não tem, se tem um policial que mata mais do que o outro, por que mata, se as corregedorias estão bem equipadas para também fazer as investigações em relação aos abusos praticados por esses policiais, militares, civis e ainda os agentes penitenciários. Então, isso é um trabalho que ainda está sendo devido pelo Ministério Público como um todo. Tanto que o Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem uma comissão que exatamente monitora como esse controle está sendo realizado. De acordo com o subcoordenador do grupo, o promotor de justiça Paulo Roberto Melo Cunha Júnior, o trabalho do GAESP vai além do controle das atividades. A gente também tem trabalhado sistematicamente com os batalhões de maior letalidade, o 41º, o 7º e o 12º. A princípio, entramos agora também no 15º Batalhão. E nesses batalhões a gente tem trabalhado sistematicamente com a anuência do colega titular, né, da promotoria, o promotor natural. A gente tem trabalhado sistematicamente todos os autos de resistência. E a gente tem conseguido, pelo menos em relação ao 41, que era o batalhão de maior letalidade, a gente conseguiu uma redução importante no número de autos de resistência. O 41 hoje não é mais o batalhão, vamos dizer assim, campeão de letalidade, muito embora ele continue localizado, né, numa área bastante difícil, onde tem vários, uma área que congrega todas as facções criminosas, é uma área com uma topografia muito difícil da polícia atuar. Então, do ponto de vista do 41, as circunstâncias até militam contra o batalhão, vamos dizer assim, porque os confrontos ocorrem, não há como evitar, mas a nossa atuação sistemática junto ao batalhão, não só fiscalizando os autos de resistência, mas também indo ao batalhão, dando palestra, chamando os policiais para prestar depoimento, esclarecendo, conversando, produziu uma redução importante no número de autos de resistência. E a gente percebeu mesmo, lendo os autos de resistência, né, que certas práticas que aconteciam começaram a mudar. Né? A gente começou a ver que determinados autos de resistência, que você tinha tiros a curta distância, ou situações em que muitas vezes talvez não fosse necessário a atividade, vamos dizer assim, letal, isso mudou. Né? A gente percebeu que tem tido um maior número de prisões. Então, de certa forma, como a gente estava dizendo, só ficar investigando e denunciando não resolve o problema. O que resolve o problema é você, por um lado, cobrar e fiscalizar, mas, por outro lado, também você estar junto, orientar, entender a realidade que aquele policial vive. Eu acho que esse trabalho sistemático que a gente faz com os batalhões de mais letalidade na parte criminal, eu acho que é o que a gente tem conseguido de mais importante com o GAESP. Diálogo, respeito e dedicação não podem faltar para que esse trabalho possa dar certo e gerar bons frutos para o futuro da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O GAESP foi um grupo pioneiro e
de certa forma, está sendo replicado por outros estados. Existe uma certa dificuldade, talvez, de aceitação do trabalho de denunciar um policial civil, um policial militar ou ainda um agente penitenciário, principalmente porque hoje existe um discurso de guerra. Vivemos uma guerra urbana e essa guerra urbana ela só pode ser vencida quando você também usa os mesmos mecanismos que os delinquentes, os marginais. Pois bem, mesmo em guerras, nós temos regras, nós temos normas e nós vivemos num Estado democrático de direito, o que significa dizer que nós estamos autorizados, agentes públicos, a agir dentro do que a lei nos permite. Isso significa dizer que um policial civil, militar ou um agente penitenciário está autorizado a matar? Está. Em que circunstâncias? Legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro. Essa é a circunstância que legaliza a sua ação. Mas se cedermos a um discurso de guerra, que é um discurso de fácil aceitação, principalmente nesse momento de taxas muito altas, nós vamos afastar a diferença entre um agente público e um delinquente. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente saber exatamente o nosso papel. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. Vamos ver os principais destaques do portal do MPRJ? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da capital, ajuizou ação civil pública com pedido de liminar contra a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. A FETransport e a Rio Par Participações S.A., administradoras do bilhete único intermunicipal. O objetivo da ação é para que as empresas se abstenham de exigir do contribuinte a comprovação de renda máxima a cada 3 meses e sejam impedidas de suspender o benefício tarifário daqueles que, por alguma razão, não consigam a comprovação da faixa salarial determinada. O MPRJ requereu também que as empresas alterem o atual prazo de 15 dias para o prazo de 1 ano, a atualização de renda mensal para a atualização do benefício. E o MPRJ ajuizou ação civil para impedir que a Prefeitura de Itaguaí gaste 6.200.000 reais em festa com artistas famosos. A festividade é conhecida como Expo Itaguaí 2018. De acordo com o MPRJ, não bastasse o alto custo dos shows programados para o evento, a Prefeitura ainda incorreu em ilegalidade ao antecipar o pagamento de 50% dos cachês aos artistas. E o curioso é que a mesma gestão municipal decretou estado de calamidade financeira ao assumir o cargo no início de 2017. Por hoje é só. Quer saber mais detalhes sobre essas e outras notícias? Acesse nosso site mprj.mp.br. Até a próxima, José Fernandes. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. E esse foi o MPRJ, sempre resolutivo e atuante. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas não saia daí porque o MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e agora nós vamos para a segunda parte do nosso programa sobre o iminente colapso no sistema socioeducativo no estado do Rio de Janeiro, com certeza também no Brasil, né? E aqui no estúdio eu recebo a coordenadora e o subcoordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e da Infância e da Juventude, que é o CAU Infância Matéria Infracional, os promotores de justiça Luciana Beniste e Afonso Henrique Lemos. Sejam muito bem-vindos ao nosso MP Cidadão, né? E conforme a gente conversou no último programa, o MPRJ vem sinalizando há anos
sobre a preocupação, né, nessa questão da degradação do sistema socioeducativo do DEGASE, que é um instituto aqui do Rio de Janeiro, que é uma instituição do Rio de Janeiro, né? E eu queria perguntar aqui quais foram os fatores que fizeram com que a atuação chegasse a esse ponto, doutora Luciana. Conforme a gente sinalizou no programa anterior, né, a gente vem sinalizando o governo estadual já desde 2006 sobre a insuficiência de vagas no sistema socioeducativo, né, fluminense, em relação aos programas de meio fechado, né, internação e semi-liberdade. Em 2006, o Ministério Público celebrou o termo de ajustamento de conduta, prevendo melhorias em todo o sistema socioeducativo, inclusive com a edificação de 4 unidades, das quais apenas 2 foram efetivamente construídas. As promotorias de justiça vêm fazendo gestões junto ao governo estadual, oficiando regularmente, diretamente ao governador, sinalizando a ausência de vagas, né, o quadro deficitário. Em 2015, foi homologado o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo Estadual, que é a pactuação política que traça as metas, né, do Estado com relação ao sistema socioeducativo. E, de acordo com esse plano, estão previstas a edificação de 14 novas unidades de internação. No entanto, desde então, nenhuma nova unidade foi edificada e é urgente que a gente que se pense numa política de ampliação regionalizada das vagas de internação no nosso estado. Doutor Afonso, onde é que está o problema? Por que a sociedade está produzindo tantas crianças e adolescentes em conflitos com a lei a ponto de a gente ter essa preocupação de estar criando mais instituições para essa internação? Bom, posso enumerar, dentro da minha experiência de mais de 10 anos, né, atuando como promotor da infância e da juventude no estado, em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, posso enumerar vários fatores, várias causas que, inclusive, eu consigo observar que elas vêm se agravando ao longo do tempo, né? A primeira delas, que sempre existiu, diz respeito a uma distorção do ECA no que diz respeito às sanções aplicadas a atos infracionais graves. O ECA oferece uma resposta adequada quando os atos são leves, mas quando o adolescente pratica um ato infracional muito grave, a proporcionalidade entre a gravidade do ato e a sanção, ela praticamente não existe. Na verdade, a relação custo-benefício fica muito favorável, até para que o crime organizado consiga cooptar e atrair um adolescente sob promessas de ganhos materiais rápidos, né? Envolvendo ele em atividades arriscadas, sob aquela alegação de que nada vai acontecer e ainda que aconteça, se ele for apreendido, ele apenas ficará internado poucos meses. Quer dizer, isso não é discurso acadêmico, isso é fato mesmo. Isso é fato vivência... e os adolescentes sabem disso e isso facilita a cooptação de adolescentes. O adolescente já chegou para mim, vários deles, dizendo, olha, eu já trafico há tanto tempo, só foi apreendido agora, sei que se for internado vão ser poucos meses e quando eu sair vou continuar traficando porque vale a pena. Para mim vale a pena correr esse risco. Então, tem essa questão da legislação, mas tem várias outras questões que se agravaram de cunho familiar e social. Primeira delas, né, a falta de censura moral, seja dos próprios familiares quanto da própria sociedade, em relação a práticas ilícitas. Há menos de 10 anos atrás, quando o adolescente era apreendido, a postura de 9 a cada 10 pais era de vergonha, constrangimento pelo fato de estarem ali na promotoria vendo o filho algemado e por ele ter praticado um ato infracional, ter roubado, ter traficado, que, claro, eram pessoas honestas, trabalhadores, que inclusive passaram por muito mais dificuldades que o filho, passaram fome e nunca seguiram esse caminho. E o adolescente também ficava abalado quando via o sofrimento dos pais. Atualmente, essa relação se inverteu. A cada 10 pais, 9 adotam posturas de proteção, de conivência, de não censura do filho, de proteção e até se voltar contra a justiça, querendo proteger o filho a qualquer custo. E não raro, até famílias que se beneficiam das atividades criminosas. Então, essa foi uma realidade que mudou e se agravou muito, né? De pais reclamando comigo até de coisas sem importância quando o filho tinha praticado 2 homicídios. Então, é uma questão que mudou muito. Há uma segunda postura
de respeito à perda da autoridade também das direções e dos próprios professores, que também está relacionado aos próprios pais. Né? Antes, as questões de educação, os pais reclamavam da falta de livro, da ausência de aulas, mas como promotor até no interior, quase nenhuma denúncia nesse sentido eu recebia, mas sempre de pais reclamando de alunos que eram perseguidos por diretores ou professores, só isso. E muitas vezes se colocam ao lado dos filhos, quando os filhos são chamados à atenção ou sancionados na escola, muitas ofendendo, às vezes até agredindo os professores, ao invés de adotar uma postura de cooperação com os profissionais de educação para restabelecer uma disciplina no ambiente escolar e, assim, favorecer um ambiente que as pessoas possam efetivamente evoluir. Um terceiro ponto, também relacionado à escola, mas não propriamente à questão disciplinar, diz respeito à qualidade da educação. Há 10 anos atrás, quando o adolescente era apreendido, sim, eu já estava fora da escola e tinha uma escolaridade ali do antiga 3ª, 4ª série primária, mas ele conseguia escrever o nome e ler o termo de oitiva das declarações dele, embora com dificuldade. Claro que ele estava até atrasado em relação à 3ª, 4ª série, mas era mais ou menos compatível com a escolaridade formal. Hoje nós vivemos um aumento de escolaridade meramente formal. Eu pergunto para o adolescente, ele sempre me diz, olha, abandonei a escola na 7ª, 8ª série, que é o 8º ano, 9º ano, alguns até no ensino médio, e quando chega o momento da assinatura do termo de oitiva, ele sequer consegue assinar, ele copia a assinatura da identidade. E o que é mais chocante, até a defensora de Resende que trabalha comigo chamou a atenção, quando eu ingressei no Ministério Público, o adolescente ajudava os pais, que eram analfabetos ou semi-analfabetos, a assinarem o nome. Hoje, os pais auxiliam o adolescente a assinar o nome no termo de oitiva, sendo que ele tem uma escolaridade formal muito maior do que aquele adolescente há 10 anos atrás. Então, são questões assim da realidade prática que eu verifico que são muito preocupantes. Doutora Luciana, e o perfil desses jovens? A gente sempre teve a ideia assim, que são menores de baixa renda e tal. Que pertence a um extrato específico da sociedade. A realidade hoje é essa ou a delinquência juvenil ela transcende isso também? Vai depender da natureza do ato infracional praticado. É claro que o ato infracional, por exemplo, análogo ao crime de tráfico de drogas, é um ato infracional que é muito ligado ao adolescente que mora nas comunidades, enfim, que vê, que por uma ausência de paradigmas, né, que vê no traficante, né, o grande ídolo. Algumas facções criminosas têm uma ascendência muito grande sobre os jovens e acabam realmente cooptando esses jovens com a promessa do ganho fácil, do ganho rápido, né? O tráfico movimenta muito dinheiro e realmente consegue arregimentar muitos jovens que moram nas comunidades. Por outro lado, outros atos infracionais têm uma natureza mais eclética, né? Por exemplo, é muito comum hoje os atos ligados à divulgação de imagens de adolescentes despidos, de conteúdo pornográfico, e isso é um ato que ele abrange adolescentes de todas as classes sociais. Desde das escolas privadas da zona sul da cidade até as escolas mais simples dentro de comunidades. A senhora percebe esse mesmo comportamento que o doutor Afonso falou, assim, uma superproteção dos pais? Nesses casos também? Exatamente, assim, a gente... uma dificuldade de percepção da gravidade, né, daquela conduta, e até para que se possa gerar nele um sentimento de um reconhecimento do erro. Né? A gente precisa do apoio da família, né, para que o adolescente possa realmente mudar de caminho. Para que ele possa mudar de caminho, ele precisa reconhecer que errou. Né? E isso realmente, às vezes, a gente encontra uma certa dificuldade. Olha, gente, o tema é fundamental, mas a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. Não saia daí que a gente volta já já com o MP Cidadão. E nós estamos de volta com o MP Cidadão. E, gente, olha o que os nossos convidados de hoje estão dizendo aqui, diz respeito a todos nós, sobretudo a você que é pai, que é mãe,
você que é avô, avó, você que é tio, tia, porque todos nós temos o dever, né, de ajudar a que os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, eles não enveredem pelo caminho errado, né? Provavelmente, muito do que os nossos convidados estão dizendo aqui é reflexo da decrepitude moral que o Brasil está vivendo há alguns anos, né? Inspirado inclusive pelos mais altos andares aí da nossa sociedade, né? Mas eu quero devolver a palavra nesse bloco, doutor Afonso, que o senhor queria falar mais alguma coisa, doutor Afonso? Eu acho importante, né, ressaltar, quando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro defende já há mais de 10 anos, desde o TAC de 2006, a ampliação das unidades de internação, principalmente a regionalização, de forma que o adolescente, com cumprimento da medida de internação, fique mais próximo da família, o que se está buscando, e às vezes as pessoas, algumas não compreendem, é que não se está buscando internar, punir o adolescente, aumentar, trilhar um viés de criminalização do adolescente para praticar ato infracional. Muito pelo contrário. O que nós buscamos é garantir e assegurar atendimento socioeducativo adequado. Porque a gente parte de uma realidade, não tem como negar, e não se pode negar, que de 10 anos para cá, e a doutora Luciana tem as estatísticas aí na ponta da língua, até comparadas a outros estados, né, que houve uma explosão do número de atos infracionais graves e que esse número é muito alto. E há um déficit muito grande de unidades no Rio de Janeiro comparado ao número de atos infracionais graves cometidos por adolescentes. Um adolescente que pratica um homicídio, um latrocínio, um roubo, obviamente que a medida, ele não tem um perfil para cumprir uma medida em meio aberto de forma imediata. Então não vai colocar e que ele não vai comparecer onde ele tem que comparecer, ele já está fora da escola, não vai frequentar a escola, ele precisa de um freio. O adolescente precisa de limite, muitas vezes, infelizmente, um limite que às vezes não foi colocado pela própria família. Isso tudo é um sistema, as medidas socioeducativas até em meio aberto, elas dependem da medida socioeducativa de internação. Até para elucidar um pouco melhor para o telespectador, que muitas vezes não entende bem como funciona na infância, a gente tem várias gradações de medidas. A mais grave é a medida de internação. Mas a internação, ela dá aquele freio, aquela responsabilização para mostrar para o adolescente que ele praticou é grave e que a vida e a sociedade exige responsabilidade e cada um responde pelo ato ilícito que venha praticar. Mas a reestruturação da vida dele e até da própria família, que muitas vezes tem vários problemas ali e é desagregada, ela vem durante o cumprimento das medidas em meio aberto, que é a liberdade assistida, que um psicólogo assistente social acompanha o adolescente e a família, e a prestação de serviço à comunidade. Só que a grande questão é que essas medidas, elas não funcionam se você também não tiver internação. Porque o adolescente ele vai ter a obrigação de cumprir uma prestação de serviço, de frequentar as aulas na escola, de fazer um curso profissionalizante, ser acompanhado por uma equipe de psicólogo assistente, mas muitos inicialmente não cumprem nada e nem aparecem. Se não houver uma sanção, e qual seria a sanção? Nós temos a opção de regredir a medida. Olha, você não cumpriu essas metas de frequentar a escola, de fazer esse curso, você vai ter sua medida regredida para uma internação sanção de 1 mês, de 2 meses. E aí ele fica internado e depois ele volta para o meio aberto. Se você não tem unidade de internação no interior, próximas da família, até que se articulem com a rede dos municípios, e até para você ter vaga de poder sancionar esse adolescente até para que ele cumpra a medida em meio aberto, para que ele adira efetivamente aqueles encaminhamentos. Se você tem uma unidade superlotada só na capital, não tem unidade no interior, e por isso você não pode regredir essa medida para não colocar ele numa situação pior, de repente, a medida em meio aberto não funciona. Porque adolescente, a gente tem que entender a cabeça de adolescente. Não dá para imaginar um adolescente ideal que ele vai lá cumprir direitinho, vai estudar, vai comparecer todo dia. Se nada acontecer, eles falam mesmo pro outro, olha, você que é, desculpa a palavra, otário, já está indo toda semana lá no crédito, que eu não fui nunca e nada me acontece, eu estou livremente na rua. Agora, quando ele sabe que acontece alguma coisa, ele adere. Pois é. Então é isso que a gente quer recuperar, reestruturar a vida desse adolescente. Infelizmente, a medida em ampliação, regionalização das unidades de internação faz parte da melhoria da qualidade do atendimento socioeducativo. Pois é. Então, Luciano, a gente está vivendo, nós estamos num ano eleitoral, nosso programa vai ficar gravado, vai ficar na internet, vai ficar para a posteridade, né, como todos nós queremos, né? Mas nesse ano de 2018, a gente tem nas campanhas eleitorais um discurso de combate a essa delinquência juvenil,
apenas com a repressão, né? O discurso de algumas candidaturas, elas focalizam muito isso, que a lei tem que ser mais dura, essas crianças e adolescentes têm que ser tratadas com muito mais dureza, né? E como uma bandeira de resolução desses problemas. A senhora acha que é por aí? Na verdade, o que a gente pretende é que a lei seja cumprida, porque o que hoje a gente observa é uma total inobservância da legislação em vigor. O doutor Afonso bem colocou, a gente tem estatísticas que demonstram muito claramente essa questão deficitária, né, com relação ao número de vagas. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, existem 10 mil vagas para internação para uma população de 46 milhões de habitantes. No Rio de Janeiro, nós temos 1.000 vagas para 16 milhões de habitantes. Então, proporcionalmente, tomando por base apenas o número de habitantes, deveríamos ter pelo menos 3 mil vagas. Na verdade, o Rio de Janeiro conta hoje com o mesmo número de vagas que o Distrito Federal e que o Espírito Santo, estados muito menores que têm mais ou menos cerca de 4 milhões de habitantes. Então, eu acho que o que tem que ser visto é que a matéria infracional, ela tem prioridade constitucional, né? Prioridade absoluta prevista na Constituição e, infelizmente, essa prioridade não vem sendo observada pelos nossos governantes. Desde sempre, né? Exatamente. E aí a gente está hoje na situação em que a gente se depara com essa situação realmente degradante, de colapso, de uma falta de um atendimento digno e adequado. Olha, o programa está sensacional, mas, infelizmente, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. A gente espera ter jogado um pouco mais de luz sobre a temática, que o assunto merece ser tratado de forma racional, o assunto não deve ser tratado de forma distorcida, de forma oportunista, porque a sociedade vive uma crise muito grande, como disse o doutor Afonso, a doutora Luciana. Nós precisamos resgatar valores morais importantes para o nosso país, mas a gente vai continuar a fazer debate sobre essa questão numa outra oportunidade. Eu gostaria, por hoje, de agradecer mais uma vez a participação da coordenadora e do subcoordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, o CAU Infância em Matéria Infracional, os promotores de justiça Luciana Beniste e Afonso Henrique Lemos. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e também mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana. Fique sempre com a gente. Um grande abraço e até lá.